Pois bem, meus amigos, uma juíza brasileira achou que seria uma ótima ideia mandar a Polícia Federal investigar um soldado israelense que estava passando férias no Brasil. Isso poderia ser um meme, poderia ser uma tirinha de humor negro no jornal do final de semana, mas infelizmente é a mais pura descrição da realidade que vivemos no Bananil Varonil, a realidade distópica que vivemos no Bananil Varonil. E essa história toda, quando a gente vai puxando, fica cada vez mais bizarra. A tal da ONG que fez o pedido, a advogada da ONG que fez o pedido, a juíza que aceitou o pedido da advogada da ONG, todas as histórias têm boi na linha. Fui atrás, repercussão internacional, a mídia falou sobre isso porque realmente é um escândalo e no vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes dessa história para você. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para esta pauta bizarra de hoje. É a única palavra, bizarra, distópica, loucura total. Ah, meu Deus! Vamos começar pelo começo aqui com a matéria do Metrópolis que explica o início desta treta. Soldado israelense, alvo da justiça brasileira, deixa o país. Justiça do Brasil pediu que a Polícia Federal investigasse soldado de Israel no Brasil acusado de crimes de guerra praticados na faixa de Gaza. E a nossa justiça, ela é tão maravilhosa que ela tem, assim, jurisdição internacional. Em qualquer lugar do mundo aconteceu alguma coisa que acontece no aeroporto de Roma, ela vai julgar. Acontece na faixa de Gaza, ela também vai julgar. O que eles vão fazer? Eles vão ir até a faixa de Gaza para conversar com as pessoas lá? Como é que vai ser essa investigação? Mas vamos aqui aos detalhes. O soldado das forças de defesa de Israel, alvo da justiça brasileira, foi embora. O cara teve que fugir do país. Olha que loucura. Foi embora do país neste domingo, segundo informações da mídia estatal israelense. Em entrevista à emissora Kan, a família do militar informou que o homem deixou o Brasil horas após o caso vir à tona. Segundo o jornal Times of Israel, um amigo que viajava com o soldado teria recebido uma mensagem de uma representação diplomática de Israel informando sobre o caso. O cidadão israelense, que é um soldado, passava férias, uma temporada de férias no Brasil e foi identificado pela... É uma ONG, tá? É uma ONG. Fundação Hind Rajab. Não sei como é que pronuncia, mas é essa fundação aí. Guarda o nome que nós já voltaremos a ela. Falei para vocês que cada fiozinho que eu ia puxando vinha um boi na linha, né? Essa fundação que entrou com uma queixa contra o soldado na justiça brasileira. Então, segundo essa organização, que atua internacionalmente, denunciando os crimes praticados contra os palestinos, o homem teria participado da demolição de um bairro residencial na faixa de Gaza. E fica a pergunta aqui, o que esta juíza tem a ver com o que aconteceu na faixa de Gaza? Eu achei que ela era responsável pelas coisas que acontecem na jurisdição dela, do Brasil. Mas eles alegam que o Brasil é signatário do Acordo de Roma. Também guarda o Acordo de Roma, que até nisso tem um boi na linha aí. Então, o pedido foi acatado pela juíza federal, a doutora, a meritíssima Raquel Soares. Aí não sei se é Charelli, mas enfim. Raquel Soares Charelli, ok. E a gente vai atrás e olha que casualidade, que mundo pequeno. É a mesma juíza deste caso aqui. Quando a justiça obrigou o hospital onde a comitiva de Bolsonaro fez os testes do Xing Ling vírus a fornecer a lista de infectados. A decisão é resultado de um pedido do governo do Distrito Federal e o executivo local alega que o Hospital das Forças Armadas se recusou a entregar nomes. Então é essa mesma juíza, até deixa eu mostrar aqui na matéria para depois não ser acusada de fake news, porque tá o nome dela aqui, ó. Na determinação, a juíza Raquel Soares Chiarelli. Então, lembram quando a comitiva do
do Bolsonaro foi para os Estados Unidos, voltaram, fizeram o exame e, assim, todo cidadão brasileiro tem direito ao sigilo dos seus dados médicos, mas esta juíza que mandou investigar o soldado israelense, casualmente, é a mesma deste outro episódio aqui. E essa ONG, quando fala ONG, a gente já fica assim, né, com o coração meio palpitando. É meio esquisito, essas ONGs que entram com ações aí. Aliás, tinha que ter uma legislação para ver, porque tá cansando. Como eu não sou especialista em geopolítica, fui atrás de pessoas que comentam o assunto. Esse André Last, eu sempre vejo ele comentando sobre esse conflito que está acontecendo lá na faixa de Gaza. E ele tem um instituto também, uma ONG, só que ele fez uma nota pública explicando direitinho. Aqui ele explica o caso, né, que eu já falei para vocês, do soldado que teve a ordem. A juíza deu uma ordem de prisão, inclusive, para que ele não conseguisse fugir do Brasil. Olha que loucura. Mas aí ele fala sobre essa Fundação Ring Rajab, HRF, e o apoio ao Hamas. A HRF foi criada recentemente após o início da guerra em curso entre Israel e o Hamas lá na faixa de Gaza. O seu nome é uma homenagem a Hind Rajab, uma criança de 6 anos que foi vitimada em fevereiro do ano passado no enclave palestino. Embora o seu óbito tenha sido atribuído às forças de defesa de Israel, investigações iniciais apontam que não havia tropas no local durante o horário ocorrido. Isso por si só já mina a credibilidade da organização, mas há ainda mais. Então, o nome da organização é de uma vítima, criança, que coitados, não tem nada a ver com a história toda, né? Mas uma criança que foi vitimada, fizeram uma investigação, nem tropas de Israel tinha lá. Aí vai a juíza no Brasil querer determinar a prisão do soldado que estava de férias, inclusive por um negócio que aconteceu lá do outro lado do mundo. Aí tem aqui, os nomes árabes são complicados, mas o Diab Abou já, esse senhor aqui, líder dessa ONG, já chegou a publicar nas redes sociais conteúdos que negam o Holocausto, vibezinha do bigodinho da Alemanha, e no dia 17 de outubro de 2024, ele fez um post no X lamentando a ida de arrasta para cima do líder do Hamas. Então, ele acha que foi uma grande perda o líder do Hamas ter ido de arrasta para cima. No dia 7 de outubro de 2023, que foi o dia que aconteceu aquele massacre, eles acham que a gente esqueceu, né? O pessoal tava dançando numa rave, sem fazer nada de guerra. Entrou um monte de pessoas que ficam tocando terror. Eu tenho que cuidar com as palavras aqui pro vídeo não cair. Cortaram cabeça, abusaram de mulheres, feministas também não estão falando nada. Massacre, colocaram o bebê em forno, cortaram orelha, dedo de mãe, de filho na frente da mãe. Todo aquele horror, filme de terror que a gente viu. Então, neste dia, ele louvou, ele achou muito bonito o que tinha acontecido lá. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, esses assentamentos são todos refugiados cujos pais foram alvo de limpeza étnica nessas aldeias em 48 e 67. Então, aconteceu um negócio lá em 48 e 67, que ele acha que tiraram a terra dele, e isso justifica o que aconteceu naquela rave. Essa é a pessoa que preside a ONG que fez o pedido. Qualquer um que negligencie esse fato não está se envolvendo seriamente em uma conversa, mas está espalhando propaganda israelense, seja intencionalmente ou não. Karim Rossul, por sua vez, desde 2009, já expressava apoio ao Hamas, deixando claro que ele preferia esse grupo ao Fatah, que é a disputa pelo domínio do território entre o Hamas e o Fatah, e ele preferia o Hamas. E esse Fatah é reconhecido internacionalmente como a liderança legítima do povo palestino. Ele também expressou apoio a Hassan Nasrallah, esse Hassan, que é o líder do Hezbollah, que é outra organizaçãozinha que gosta de tocar o terror. E afirmou que jamais reconheceria a existência de Israel. Então, essas pessoas que fizeram aquilo na rave, eles querem dizimar todo território de Israel. Tudo para eles tem que ser Palestina, porque senão não é o Estado palestino. É esse o tipo de ONG
que está fazendo esse pedido para a justiça brasileira. Em 8 de outubro de 2023, um dia após aquele massacre, esse outro dirigente lá dessa ONG escreveu: os palestinos não invadiram Israel, eles estão simplesmente retornando para casa e recuperando suas propriedades. Uma nuance pequena, mas muito importante, eu diria. Então, ele também aplaudiu tudo aquilo que aconteceu. Além de tudo, falta legitimidade nas evidências apresentadas, porque essa advogada dessa ONG, eles fizeram um pedido, apresentaram fotos, dados de geolocalização e vídeos e disseram que aquilo ali era prova. E, de novo, não houve nem condenação num tribunal internacional. Não é a juíza brasileira que tem que decidir se o soldado israelense cometeu algum crime na faixa de Gaza, né? Mas a gente precisa explicar o óbvio aqui no Brasil. Mas, além de tudo, essas provas são questionáveis também. Olha só o que ele diz. Tudo isso deixa claro que a HRF não tem nenhuma legitimidade para fazer denúncias contra cidadãos israelenses. A ONG simplesmente busca utilizar-se do sistema judiciário brasileiro para alcançar os mesmos objetivos do grupo Hamas. A própria denúncia em questão foi baseada em evidências questionáveis e em uma jurisprudência praticamente nula, uma vez que não há mandados por parte do Tribunal Penal Internacional contra o israelense em questão e não há nenhum caso prévio de prisão realizada por motivo semelhante. O próprio Ministério Público Federal afirmou que as provas apresentadas são insuficientes para estabelecer qualquer ligação entre o acusado e os crimes a eles imputados. Então, já vimos aí a juíza, já vimos a ONG e agora nós vamos ver a advogada da ONG, que também é, assim, super empoderada. Ela está assustada, ó. A advogada da organização que denunciou o soldado israelense é ameaçada. A advogada que denunciou está assustada com os ataques que ela está sofrendo. Sempre tem, né, o pessoal que se emociona e vai lá na internet, fala um monte de besteira e aí eles fazem comentários realmente ofensivos a essa advogada. Eu não estou defendendo isso, mas ficar assustada com o comentário e não ficar assustado com o que aconteceu na rave é um negócio que total falta de senso de proporção, né? Mas olha só que interessante quem é essa advogada. Em 2017, ela foi presa por estar pichando em São Paulo. Ela, na época, era estagiária de Direito e suplente de vereadora. Dou uma bala para quem acertar qual partido? Este mesmo. A Maíra foi candidata a vereadora nas últimas eleições e é suplente pelo Partido dos Trabalhadores. Aí no Instagram dela tem vários vídeos dela defendendo a Palestina, o Hamas e toda essa coisa arada aí. E pichando num pôster assim, né? Bem esquerdista. Mas, como falei para vocês no início do vídeo, foi o assunto internacional. Os jornais do mundo inteiro falaram sobre o caso. E aqui eu vou pegar algumas declarações de parlamentares de Israel para vocês verem que, assim, em Israel também tem os alecrim dourado que ficam enchendo o saco falando besteira, mas esse daqui não é o caso. Relevem que é a tradução do Google, porque eu não sei ler essas cobrinhas, o meu hebraico é inexistente, mas o Dan Luz, que também não sei se é assim que pronuncia, ele é parlamentar de Israel e ele escreveu o seguinte na sua rede social: o Brasil se tornou um estado patrocinador de terroristas. Uau, que novidade! Nossa, nunca poderia imaginar que o PT iria ficar de mãozinha dada com essa galera. Surpreendente! É que ele não sabe, né? Mas nós sabemos. Em vez de perseguir essa galerinha que toca o terror, ele persegue os soldados de Israel. Sim, porque é isso que os revolucionários fazem. Um judeu que sobreviveu... Aí ali tem a tradução de cozinha brutal, mas ele sobreviveu ao atentado do dia 7. Ele sobreviveu e é soldado de Israel. Uma pena que não será perdoado. Israel não ficará de braços cruzados. Já anota aí que nós vamos falar, já teve repercussão da embaixada e lá eles vão fazer uma reunião também que eu já vou mostrar para vocês. E se o Brasil não corrigir os seus hábitos, pagará um preço. Spoiler, não vai corrigir. Já vou mostrar pra galera que eu não falo hebraico, né? Esse vídeo não vai parar lá em Israel, mas então eu vou mostrar aqui para vocês porque que não vai se corrigir. E depois ele continua. Em vez de combater este fenômeno perigoso, ele culpa diretamente o governo israelita. O seu instinto de atingir a vítima em vez do agressor
ditador é uma vergonha nacional. Concordo com este deputado, é uma vergonha nacional. Me sinto envergonhada de ter que estar fazendo esse tipo de vídeo, mas é necessário. Perante o mal, devemos apresentar uma frente comum e não nos envolvermos em políticas mesquinhas. É uma pena que tal pessoa tenha sido primeiro-ministro, mesmo que tenha sido por um momento mais. Não é primeiro-ministro, no caso, né? É presidente. Aí esse outro parlamentar aqui, que é o líder da oposição, que é a esquerda lá de Israel, ele coloca a culpa do que a juíza brasileira fez no primeiro-ministro de Israel. A culpa é do governo de Israel. Olha só, como sempre tem um alecrim dourado para perturbar a paz da galera. O fato de um reservista israelita ter tido que fugir do Brasil na calada da noite para evitar ser preso por combater em Gaza é um fracasso político colossal de um governo irresponsável que simplesmente não sabe como trabalhar. Não é bem assim. Já vou mostrar para ti o que está acontecendo. Como chegamos ao ponto em que palestinos são melhores do que israelitas na área internacional? Eles são revolucionários, são irmãozinhos. Uma comissão estatal de investigação que nos protegesse legalmente, por um lado, e um sistema de informação eficaz e coordenado, por outro, teriam evitado tais fenômenos. Não teriam. Não pode ser que soldados da FDI, regulares e de reserva, tenham medo de viajar para o exterior por medo de serem presos. Aí tem essa foto icônica aqui do senhor Picolé de Chuchu, do lado ali dos líderes, que eu acho que já estão, tudo foram pra terra do pé junto já, né? Mas os líderes dessa galerinha que toca o terror lá. Isso sem contar, eu sempre tenho que lembrar aqui, o seu Celso Amorim, que é o chanceler do Lula, e que assinou o prefácio de um livro que exalta o lado diplomático. O Celso Amorim acha que o Hamas é super diplomático. E a Embaixada de Israel se pronunciou. A Embaixada de Israel se pronuncia sobre a ação contra o soldado em férias. Eles disseram obviedades aqui, né? A representação de Israel argumentou que o país está exercendo seu direito à autodefesa após o massacre brutal cometido no dia 7 e que todas as operações militares em Gaza são conduzidas em total conformidade com o direito internacional. Eles ainda seguem dizendo que os verdadeiros perpetradores de crimes de guerra são as organizações que tocam terror. Tem que explicar o óbvio, né? Que difícil. Que exploram populações civis como escudos humanos e utilizam hospitais, instalações internacionais como infraestrutura para atos direcionados a acabar com a vida do coleguinha israelense. E o que está acontecendo é o seguinte, essa ONG, ela fica procurando nos perfis, nas redes sociais, os soldados israelenses que estão viajando e que postam as fotos da sua viagem de férias e vão lá no país e denunciam. Então, Israel, inclusive, emitiu um alerta para soldados sobre posts nas redes sociais após esse pedido de investigação. O governo do Benjamin Netanyahu destaca que elementos anti-israelenses podem explorar essas publicações para iniciar procedimentos legais infundados contra eles, que foi o que aconteceu. Pegaram uma foto deste soldado na sua rede social e fizeram a denúncia. E falei para vocês, notícia internacional, não só em Israel, mas em todo o mundo se falou sobre isso, porque foi um negócio inédito. É ridículo, né? Mas é inédito. E aqui a gente tem um outro jornalista que cobre o que acontece em Israel, ele falando sobre o Lula. Ó, Lula, o homem próximo de ditadores e galerinha do terror do Hamas, agora usa o judiciário brasileiro como arma para atacar Israel, enquanto protege seus aliados corruptos. É ele que está dizendo, eu só estou lendo o post dele. Atenção, PF, eu só estou lendo o post. Israel é alvo e Lula os defende. Sim, ele sempre fez isso. Inclusive, falei para vocês lá no início para guardar o acordo de Roma, que o Brasil é signatário, e o próprio Lula relativizou, democracia relativa, ele relativizou isso quando ele quis trazer o Putin para a cúpula do G20. Vocês lembram? Ó, o governo do Lula produziu um parecer que embasa a possível vinda de Putin ao Brasil. Lembrando que o Putin é condenado em tribunal internacional por crimes de guerra. E aí ele estaria descumprindo o acordo de Roma, tá? Que é o estatuto, não é acordo, estatuto, desculpa. Como o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que criou o TPI, o país, em tese, é obrigado a prender Putin. Mas o Lula, neste caso aqui, o Estatuto de Roma não vale.
para os revolucionários, não existe verdade, existe o que favorece a revolução e o que não favorece. Se neste momento favorece a revolução, o Estatuto de Roma, a gente vai seguir o Estatuto de Roma, mas a gente quer trazer o coleguinha que aí tem que descumprir o Estatuto de Roma, aí o Estatuto de Roma não serve mais. E vai ter consequência, viu, pessoal? Foi convocada uma reunião que vai ser agora, segunda-feira, ó. O parlamento lá israelense realizará reunião urgente sobre investigação brasileira do soldado israelense por crimes de guerra. A discussão segue a demanda das autoridades brasileiras para investigar o soldado do IDF por supostos crimes. A sessão confidencial está marcada para 11 horas da manhã desta segunda-feira, 11 horas da manhã, no horário de Israel. Enquanto a nossa justiça maravilhosa está empenhada em investigar o que acontece na faixa de Gaza, aqui no Brasil, esse final de semana, um jovem foi baleado na cabeça após pisar no pé de um traficante no Réveillon. Você não viu o Gilmar Mendes fazendo textão com ameaça à democracia, ataques, não viu nenhum ministro se pronunciar, nenhuma autoridade, o presidente, nenhum juiz mandar investigação, nada. Neste caso aqui, não tem problema nenhum. Infelizmente, enquanto o nosso judiciário, que tem pessoas boas lá dentro, mas também tem os coleguinhas que ficam fazendo ativismo judicial, enquanto essas pessoas boas não vierem a público e falarem e denunciarem, e a gente não fizer inclusive uma reforma, porque vocês sabem que a penalidade para um juiz que faz qualquer coisa de errado, a grande pena que ele sofre é uma aposentadoria compulsória. Ele para de trabalhar e continua recebendo o salário, que, diga-se de passagem, é pago com o dinheiro dos nossos impostos. Esse é o grande castigo que um juiz brasileiro sofre. Então, muita coisa precisa ser revista, porque enquanto o Brasil continuar com esse ativismo judicial e essa insegurança jurídica, nenhum investidor vai querer vir para cá e ninguém vai olhar o Brasil como um país sério, infelizmente. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre essa loucura toda, que parece um meme, mas infelizmente é a vida real no Brasil. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.